Olá, sou Elis Bianca, sou servidora pública há 9 anos e hoje vamos falar sobre a inovação no serviço público. Bons estudos! Olá, hoje vamos falar um pouco sobre a inovação e o governo eletrônico. E o que será abordado nessa aula? Quais os temas serão discutidos? Você vai entender um pouco qual é a diferença entre inovação incremental e radical, inovação fechada e aberta, o que é inteligência organizacional, especificamente na gestão pública, o que é inovação aplicada, como funcionam as tecnologias inteligentes no âmbito público, o que é o Business Intelligence, qual o andamento do governo eletrônico e do governo digital, e vai ver um pouco também sobre como funciona e o que é as cidades inteligentes. Vamos lá? Bom, para falarmos um pouco de inovação, é preciso entender que existem diversos conceitos, diversos autores buscam conceituar esse tema para aplicar à sua área ou ao contexto em que ele está envolvido. De forma bem geral, a inovação ela pode ser percebida como uma forma de incrementar, realizar mudanças significativas em um produto, serviço ou processo, de forma que essas mudanças sejam percebidas pelo seu cliente. Então, não é só melhorar, é uma melhoria que seja percebida. E para que você possa entender na prática a diferença entre inovação incremental e inovação radical, as duas são consideradas inovação. Mas na incremental, você não chega a transformar o produto em outro. Você faz alguma melhoria significativa, mas em um produto que já existe. Um exemplo disso, você tem uma caneta que funciona numa cor só e desenvolve uma outra tonalidade no mesmo produto. Então você tem o mesmo produto, só mudou alguma característica, mudou alguma forma de usar esse produto que já existe. A inovação radical, ela tem outra abordagem. Ela vai trazer uma substituição efetiva do produto existente, do serviço ou até mesmo de um processo. E o desenvolvimento de características únicas, como por exemplo, eu tenho uma caneta. Ao invés de eu só mudar a cor da caneta, a cor da tinta, eu faço um lápis. Então, a troca de produto por um produto substituto, traz essa visão da inovação radical. Você não dá continuidade ao que vinha sendo feito, você interrompe ali, você realiza uma ruptura dos procedimentos ou dos produtos que vinham sendo produzidos e desenvolve um novo serviço, um novo processo. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois. Lembrando que as duas são igualmente importantes, tanto nas empresas quanto no serviço público, porque nem sempre você vai ter a possibilidade de fazer inovação radical toda semana, todo mês. Às vezes são insights, às vezes são oportunidades que você aproveita e cria algo realmente inovador. Mas no dia a dia o que mais acontece são as inovações incrementais. Então, por isso que ela é muito importante e as empresas, as instituições têm que estar atentas a essa utilização. Além das diferenças entre inovação incremental e radical, existe ainda dois tipos de inovação, que é a inovação fechada e a inovação aberta. A decisão da instituição por qual modelo, qual tipo de inovação ele vai utilizar, vai depender muito da estratégia que a instituição vai desenvolver, qual vai ser o foco e os objetivos dela, e também os recursos que ela tem disponível, porque os custos também são diferentes quando você utiliza o modelo fechado e o modelo aberto. Então vamos entender um pouco qual que é a diferença entre os dois. No modelo de inovação fechada, a inovação, o processo de inovação, vamos dizer assim, ele é conduzido por uma área interna da organização. Geralmente está associado à área de P&D, que é a famosa área de pesquisa e desenvolvimento das instituições. Já na inovação aberta, ele vai ser conduzido com uma área externa à organização. Ele pode estar dentro, mas também utiliza a estrutura externa para desenvolver as suas ideias, os seus processos. Porque ele aproveita o conhecimento externo, sem precisar adquirir esse recurso internamente, para que esse conhecimento seja aproveitado, essa construção seja desenvolvida. No modelo fechado, praticamente não há essa interferência externa, somente em casos muito excepcionais.
Porque você tem um modelo diferente de conduzir esses processos de inovação. Já na inovação aberta, ele vai ter mais possibilidades de captar e aproveitar ideias e conhecimentos, não só internos como externos. Então, as ideias que estão circulando no mercado, ele pode aproveitar de uma forma mais expressiva, utilizando esses recursos externos de uma forma compartilhada. Outra questão muito importante que diferencia os dois, na inovação fechada, tende a ter um custo significativo dentro da instituição. Por quê? Apesar de a inovação não ser sempre radical e às vezes ser incremental, ele nem sempre vai acontecer toda semana, todo mês, todo ano. Então você vai ter uma estrutura física fixa, produzindo esse conhecimento, produzindo esses testes, esse andamento do processo de inovação, até que se chegue a algum produto final. Então, todo o tempo investido nessa produção, todo o conhecimento, toda a forma utilizada ali, é um custo fixo. Enquanto na inovação aberta, há uma redução significativa de custo, porque a maioria nem chega a manter uma estrutura de P&D. Ele já faz essa inter-relação com as outras áreas, ou com outras empresas, ou até mesmo só com recursos externos, né? De uma forma muito mais dinâmica. Ele não precisa manter uma estrutura fixa. Ele pode, inclusive, rotacionar esses recursos que ele usa externamente de acordo com o tipo do produto, o tipo de serviço, ou até mesmo a forma que ele quer desenvolver um novo processo. Outra questão, na inovação fechada, as instituições tendem a possuir esse controle criativo da inovação. Está envolvida a questão da propriedade intelectual, direitos e patentes. Ou seja, se for uma empresa que vai desenvolver produtos que envolvem segredo industrial, ele vai optar pela inovação fechada. Por quê? Se eu compartilhar com outros esse conhecimento, eu não vou ter mais um segredo industrial. Eu vou ter um produto complementar, como em outros lugares. Já na inovação aberta, algumas vezes podem ocorrer conflitos sobre esses direitos e patentes. Por quê? Isso acontece bastante, né? Ou com um pouco mais de frequência, quando há essas parcerias nesses centros de tecnologia e inovação que fazem parceria com as universidades. Então, eles têm que desenvolver contratos e documentos que resguardem tanto a instituição educacional quanto a empresa que está financiando esse projeto, porque assim que o produto foi desenvolvido, de quem é o direito de comercializar ele? Quem vai ter o direito de transformar isso em dinheiro? Vai ser quem desenvolveu lá o estudante dentro da faculdade? Vai ser a faculdade? Vai ser a empresa? Se é um benefício compartilhado, quanto cada um vai participar nesse modelo? Então isso tem que estar bem claro para todos os envolvidos e eles têm que entender que cada um tem a sua participação de acordo com o que foi definido em contrato. Agora, quando não há esse estabelecimento em contrato, a tendência, quando se desenvolve uma inovação significativa e que começa a gerar lucros significativos, os conflitos começam a aparecer de forma bem significativa. Então, é muito importante a instituição ter claro isso, o que é a inovação nesse âmbito fechado e aberto, quais as consequências, os pontos favoráveis e desfavoráveis de ter esses modelos, para que essa decisão seja mais consciente. Outra questão, é muito comum que quando falamos em inovação, pensamos automaticamente em inovação em produtos, ou seja, em empresas, em exploração do lucro. Mas temos muito como identificar a inovação no serviço público. E de que forma? Quais formas ela seria aplicada no serviço público? Revisões de fluxos e procedimentos que vão buscar redução do tempo, redução de aumento da qualidade no serviço prestado ao cidadão, redução dos fluxos de forma a desburocratizar os procedimentos. Então, há várias formas que o serviço público pode sim aplicar, desde que ele tenha o quê? Investimento em desenvolvimento na inovação. Esse é o fator principal para se alcançar a inovação dentro das instituições, investimento. Considerado como um dos componentes da gestão do conhecimento, a inteligência organizacional é um processo crítico que transforma informações em capacidades estratégicas de forma coletiva. Isso porque ela vai identificar pontos de melhoria e aperfeiçoamento a partir de recursos disponíveis.
Não basta para uma organização, para uma instituição, apenas ter pessoas capacitadas, qualificadas, pessoas essenciais para o desenvolvimento da inovação ou para aproveitamento dessa inteligência organizacional. É muito importante que se tenham gestores qualificados para que ele consiga fazer a gestão desse conhecimento, a gestão dessa inteligência organizacional. Do contrário, a instituição, a empresa, ela vai investir muito recurso preparando essas pessoas, desenvolvendo elas, mas não vai saber aplicar nas melhores funções, nos melhores trabalhos. Então, o papel do gestor aqui é essencial para o sucesso e realmente para a captação e manutenção da inteligência organizacional. E alguns itens costumam ser impulsionador da inovação dentro da instituição. O primeiro deles é o modelo de negócio. Se a instituição, a empresa, não souber qual é o modelo de negócio dela, ou ainda, se o funcionário, o cliente ou as pessoas envolvidas nesse processo não saberem qual é o modelo de negócio, fica complicado ela saber o que ela vai entregar, ela conseguir associar o que ela se propõe com o que ela entrega. E o modelo de negócio ele vai trazer o quê? Essa entrega de valor. O que realmente ele está entregando para o cliente dele. Até porque quando você, no modelo de empresas, né, você não está vendendo um produto. Você está entregando um valor para essa pessoa, ou seja, o benefício que esse produto vai trazer para ela. Então, isso tem que estar muito claro e tem que saber qual é o propósito dessa instituição, para que o seu público-alvo seja atingido realmente e possa criar esse ambiente mais propício para a inovação. E quando se fala em inovação, é muito importante que a instituição foque em inovação de uma forma que ela seja aplicada. Do contrário, ela vai investir recursos, tempo, e vão ter ideias incríveis, mas que ninguém vai ter interesse em adquirir. Do contrário, também pode ocorrer. Ele pode ser criado algo útil, que vai resolver vários problemas importantes, que as pessoas vão comprar a ideia, mas que o custo inviabiliza a produção. Então, são várias questões que a instituição tem que considerar e tornar ela aplicada. Um bom exemplo de inovação aplicada, ou o que não é uma inovação aplicada, é a criação de o retorno de uma máquina de escrever. Hoje em dia, com tecnologia, uma máquina de escrever se tornou inútil. Mas o custo para a produção e venda desse produto é muito menor que um celular, que um computador. Então não é só custo e não é só funcionalidade. É tentar equilibrar o custo com funcionalidades realmente desejadas pelos clientes, pelos servidores, pelos cidadãos. Então, não adianta fazer uma revolução que ninguém percebe, que ninguém está interessado nos ganhos dela. Outra questão muito importante. A criatividade é essencial. Não é possível se desenvolver inovação se você não tiver pessoas criativas. Às vezes pode acontecer de uma inovação aparecer de forma acidental, mas é muito rara. Quando você tem um processo de inovação, quando você busca ser inovador, você realmente precisa ter uma estrutura que propicie a criatividade. Você não pode esperar que somente as pessoas sejam criativas, somente seus recursos internos sejam criativos. A instituição tem que proporcionar esse ambiente que fomente a criatividade. E a partir dessas informações, ele vai estimular as pessoas e as áreas a serem mais criativas e buscar melhores soluções para os problemas. Outra questão, a resolução de problemas. Isso é um grande impulsionador na inovação, porque você tem um problema para ser resolvido e você tem que descobrir como você pode resolver ele. A forma que você vai resolver pode ser o desenvolvimento dessa inovação. Porque um problema que todos têm, ou que algumas áreas têm, ou que algumas empresas têm, que alguns clientes sempre reclamam de um mesmo problema, e você consegue perceber isso e consegue pensar em uma solução que até então ninguém tinha pensado, ele se torna uma inovação. Ou até mesmo você desenvolveu uma forma diferente de usar aquele produto para que ele atenda às necessidades do cliente, ele se torna também uma inovação. E o quinto impulsionador
da inovação é o foco no cliente, no cidadão. Porque se você não estiver preocupado, se a instituição não estiver preocupada no que o cliente e no cidadão quer, no que ele está esperando, em qual problema ele quer que seja solucionado, você dificulta um pouco esse processo de inovação. Então, ter essa visão, esse foco no cliente, ajuda sim a instituição a impulsionar, a desenvolver coisas de forma mais inovadora para atender esse público. Eu gosto muito de usar o exemplo da caneta da NASA, porque ele não só traz um exemplo prático de inovação aplicada, como ele também mostra como se dá esse processo criativo, como a inovação é gerada através da resolução de problemas e como funciona esse foco no cliente, no cidadão. Vejam que essa história, certa vez, um astronauta da NASA, um astronauta americano, ele reclamou que quando eles estavam em viagem no espaço, eles não conseguiam fazer anotações no papel, porque a caneta não funcionava devido à gravidade, devido às várias questões que envolvem estar no espaço. Então, apresentando esse problema para os engenheiros da NASA, os engenheiros começaram a desenvolver e buscar ideias para a resolução desse problema, para atender o quê? O cliente dele, que era o astronauta. Após diversos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, eles conseguiram desenvolver uma super caneta que conseguia sim escrever no espaço. Só que esse produto custava muito dinheiro. Sabendo desse problema também, sofrendo com esse mesmo problema, os engenheiros russos, que também lidam com viagens ao espaço, resolveram a situação trocando a caneta por um lápis, porque o lápis não sofre esse tipo de alteração no espaço. Então vejam, foi desenvolvido toda uma ideia para solucionar um problema que às vezes era simples, era só troca do produto já resolvia. Uma caneta daquela ia ficar inviável a produção, enquanto o lápis é muito mais fácil de acessar. Com relação a todas essas informações, nós temos que ter em mente que quando o governo ele começa a ver o cidadão como um cliente, um consumidor do seu produto, do seu serviço ou do seu processo, a instituição que está envolvida, ela tende a buscar atender às necessidades deles de uma forma mais criativa, de uma forma a trazer benefícios coletivos, diferente de quando vemos o cidadão apenas como um usuário de serviço pontual. Ou seja, eu não preciso desenvolver nada porque ele vai consumir aquele serviço da forma que eu entregar. Então, o governo vendo o cidadão como cliente, ele vai tentar entregar realmente uma solução para as suas necessidades, para os seus problemas apresentados. E para que o serviço público consiga desenvolver essas melhorias e fazer essa transformação do cliente do cidadão como cliente, ele também tem que se utilizar de ferramentas de gestão inteligentes. E é muito comum ouvir na área empresarial o modelo de Business Intelligence, ou também conhecido como BI. O BI ele vai se basear em 3 pilares que envolvem a coleta de dados, a organização e análise desses dados coletados e o monitoramento e controle desses dados coletados. Esses pilares eles são fundamentais para que seja possível a utilização desse modelo, dessa ferramenta. E ele não é um modelo único. A instituição pode utilizar modelos diferentes, mas ele tem que ter em mente quais são as vantagens de utilização. Assim como as diferentes situações, se a instituição não consegue perceber os benefícios, é até difícil para o gestor tomar essa decisão de utilizar ou não essa ferramenta. Então precisa estar bem claro quais são os benefícios, como ele impacta diretamente nessa instituição. Então, a utilização dessas ferramentas, ela vai trazer o quê? Organização e controle da informação, ou seja, os gestores e os demais pessoas da instituição vão entender de onde está vindo essa informação e vai fazer uma gestão mais eficiente dela, para que ela seja aplicada na área ou na função necessária.
Também tem o envolvimento da facilidade no atendimento ao público. Quando você utiliza as ferramentas de gestão, geralmente as ferramentas inteligentes de tecnologia, você vai propiciar que o cidadão ele tenha uma facilidade de acesso a esse atendimento. Então, da própria casa, do celular, de onde ele estiver, ele pode acessar um serviço público. Então, é um benefício muito percebido pela população quando se utiliza essas ferramentas inteligentes. Outro benefício muito importante é a redução de prazos de atendimento. Então, um documento que às vezes levava um mês para ser elaborado, em razão de passar fisicamente em diversas áreas, ele passa eletronicamente e o trâmite dele se torna tão simples e leve que às vezes em uma semana ele consegue elaborar esse documento e disponibilizar ao cidadão, o que antes ele levava um mês. Então, a redução do prazo é significativa e é bem perceptível. Há também o aumento da satisfação da população, que é nosso público, o nosso cliente, quando se fala em gestão pública. Então, ele estando satisfeito com o que está sendo entregue, o governo também ganha, porque ele tem mais autonomia, ele vai ter mais credibilidade para desenvolver o seu trabalho e, por consequência, até aumento de recursos, porque o cidadão vai perceber o que está sendo entregue e vai investir mais nesse serviço que está sendo ofertado. Há também um efetivo crescimento da produtividade interna. Voltando naquele exemplo do documento. Se eu levo um mês para fazer um documento de forma física, tramitando em todas as áreas, e passo para uma semana, em um mês eu faria um documento com a utilização das ferramentas, em um mês eu vou fazer 4 documentos. Então a produtividade interna das pessoas, das áreas, vai ser significativamente aumentada. Nem sempre imediatamente, porque durante toda a implantação dos sistemas, das ferramentas, ao período de adaptação, ao período que as pessoas precisam para se identificar com a nova ferramenta, entender como funcionam os procedimentos. Mas a longo prazo é sim percebido esse crescimento na produtividade. E, consequentemente, também temos o quê? O aumento na eficiência na gestão, que é um dos propósitos da instituição pública atualmente, tentar ser mais eficiente e ter uma gestão que realmente vá gerir esses recursos que são recebidos de uma forma muito mais aplicada, que o cidadão perceba os ganhos nessa gestão. Independente desse modelo, BI ou qualquer outro modelo que seja utilizado, tendo conhecimento dessas vantagens, é importante que o gestor tenha conhecimento das principais ferramentas para que ele tenha condições de escolher qual que é a mais adequada para a sua instituição. Porque nem todas vão ser adequadas para todos os segmentos, todas as áreas, para todos os modelos de negócios. Então, além de todos esses benefícios, tem que se considerar que a utilização das ferramentas vai trazer maior transparência para a população, da instituição para a população, mais acessibilidade para o cidadão e outras vantagens também. E, logicamente, quando o impacto dessas ferramentas é percebido de forma externa, o cidadão vai perceber muito mais do que as ferramentas que vão ter um impacto mais efetivo internamente. Internamente acaba tendo um impacto a longo prazo com o fornecimento do serviço em uma estrutura mais eficiente, mas a externa é o que mais vai ser percebido pelo cliente, ou pelo cidadão nesse caso. E algumas ferramentas inteligentes já estão ativas no governo. Não é de hoje que se fala em utilizar ferramentas inteligentes, mas o governo ele tenta ser um pouco mais burocrático nesse desenvolvimento, até porque não depende só de uma decisão simples de um colegiado, como numa empresa costuma se fazer. Quando você desenvolve mudanças tão drásticas assim no serviço público, você depende de legislação que esteja alinhada, você precisa tramitar essa legislação, fazer todos os trâmites legais dela, que é a criação, a discussão no âmbito legislativo, passar por todas as etapas que são obrigatórias para que ele se torne uma lei e aí então começa a sua aplicação prática, que é a mudança de estrutura, mudança de atividade. E lembrando que sempre que há essa mudança de utilização tanto de ferramentas quanto de procedimentos,
Muitas vezes a mudança mais importante que se tem que fazer dentro de uma instituição, seja pública ou privada, é a mudança cultural, porque as pessoas já estão acostumadas com aquele modelo, com aquele formato. Então, fazer essa mudança cultural vai fazer com que as pessoas consigam se sentir parte desse processo e também vai fazer com que elas consigam atender as expectativas nesse novo formato. Então, a mudança cultural é essencial. Dificilmente se consegue trabalhar com ferramentas inteligentes e a busca por inovação com modelos exatamente iguais. Então, sempre precisa dessa renovação, dessa oxigenação das informações. E eu trago aqui algumas ferramentas que hoje já são utilizadas no serviço público para que a gente tenha uma noção dessa aplicação no governo. Uma delas é o processamento de imagens por geoprocessamento. Onde que isso é usado? Principalmente na segurança pública. Ou seja, por geoprocessamento eles conseguem identificar diversas questões, como o destino de um automóvel, por onde as pessoas passaram. Então, o geoprocessamento ajuda bastante na questão de segurança pública. Outra questão é a utilização de biometria para identificação. São utilizadas em bancos, seja públicos ou privados, tribunal eleitoral, entre outros. Em diversas regiões, em diversas cidades e até estados, a própria eleição já tem sido feita com o login biométrico. Então, isso mostra como a biometria tem sido importante no processo de identificação das pessoas. E a integração entre essas informações entre os diversos públicos é o que vai fazer toda a diferença, para que você não tenha que criar sua digital em cada um dos órgãos. Você cria um único órgão que vai compartilhar essa informação. Assinatura digital ou eletrônica de documentos. Um bom exemplo disso é a Receita Federal, que hoje já recebe a sua declaração de imposto de renda de forma digital e eletrônica. Raramente são solicitados os documentos, a não ser que você caia em malha fina, né? Mas, em geral, são conduzidos totalmente de forma eletrônica, inclusive a devolução. Então, automatizar esses processos e tornar a documentação eletrônica acessibiliza e facilita muito o trabalho das instituições e os processos que elas desenvolvem. E, por fim, o atendimento por reconhecimento de voz ou imagem. Ele é utilizado principalmente em atendimento bancário. Vejam que os novos aplicativos de celular de banco, inclusive, estão fazendo esse reconhecimento facial, não só nas agências, mas também no aplicativo, para te dar uma segurança a mais. Caso o seu celular seja roubado, sua conta seja invadida, ele tenha condições de validar o seu acesso de diversas formas para tentar garantir essa segurança da informação e também a qualidade de serviço prestado pelos bancos. Não são só essas as ferramentas, mas essas são as principais e que conseguimos ver com mais frequência no dia a dia. Desde 2000, o governo brasileiro ele tem buscado evoluir seus processos e também a forma que ele tem prestado esse serviço público com auxílio de ferramentas e tecnologias disponíveis. O programa Governo Eletrônico, ele também é chamado de eGov, ele se iniciou com uma série de adaptações e inovações baseadas nas questões de tecnologia e alguns desafios foram encontrados para a realização dessas melhorias da qualidade do serviço público. Foram realizadas diversas ações para que isso fosse possível, visando desburocratizar os procedimentos e dar mais acesso às informações e a busca por aumento da transparência também do governo. E a implantação do governo eletrônico, ele foi desenvolvida ao longo do tempo. No primeiro período, de 2000 a 2005, foi feita a disponibilização do portal de transparência. É quando o governo começou a disponibilizar informações financeiras, de pessoal, de contratos, em suas redes tecnológicas de informação, para que a população pudesse ter acesso a essas informações. De 2006 a 2010, foi desenvolvido um modelo de acessibilidade de eGov. Inclusive, no final desse período, que foi em 2009, foi promulgada a Lei de Transparência, que é um dos marcos da transparência que dava regras e regulamentava os órgãos, o que era importante ele fornecer de informação, o que era ainda possível manter como sigiloso, para que as instituições pudessem dar mais transparência nas suas atividades relacionadas ao serviço público. De 2011 a 2015 foi um marco
marco civil da internet, com a promulgação da Lei 12.965. De 2016 a 2017, houve uma simplificação do serviço público, ou seja, o governo buscou trabalhar essa simplificação, tentando trazer menos burocracia para os processos e procedimentos que ele foi desenvolvendo. Em 2018, foi o lançamento da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a atual LGPD, a 13.709, que foi publicada em 2018, mas com vigência a partir desse ano, de 2021. E, por fim, em 2019, houve o lançamento do portal único gov.br. Após esse período, outras ações também foram desenvolvidas. Aí, ao longo do tempo, o governo foi evoluindo esse modelo eletrônico para digital, o que passou a ser de governo eletrônico, alinhando essas ações, para o governo digital. E essa proposta de mudança é para que os sistemas e os serviços não só prestados de forma automatizada, mas sim que ele fosse disponibilizado ao cidadão de forma digital, mediante acesso às tecnologias de informação. Essas práticas de inovação no serviço público e transformação digital do governo, elas estão alinhadas aos conceitos internacionais de cidades inteligentes ou smart cities. E temos diversas ações que são desenvolvidas e elas estão organizadas com base na área do governo que ela faz parte. Aqui eu trago as 4 principais e que são mais perceptíveis pelo cidadão. Outras acabam tendo um impacto mais interno, como comentei anteriormente no conteúdo. A primeira delas na questão da saúde. Os benefícios que são percebidos pelo cidadão com a integração do SUS. O que significa isso? Que esse sistema novo do SUS, que logicamente ainda está em adequação, tem falhas e ainda precisa ser melhorado, mas a ideia é que você possa ir em qualquer posto de saúde, uma vez que a saúde é um bem federal, não é exclusivo do município, você pode ter acesso ao SUS em qualquer local do país que você esteja. Então, ele teria automatizado esses atendimentos. Então, independente de onde você vai ser atendido, o médico pode ter acesso ao seu histórico médico. Quais os momentos que você procurou o posto, quais as doenças que você tem, o seu histórico de doenças. Então, a integração do SUS é essencial para que o atendimento na saúde seja feito com mais qualidade. No momento que você é internado, os médicos conseguirem saber quais os tratamentos que você já fez, quais áreas já passou, até mesmo a medicação que foi entregue para você. Então, quanto mais completa for essas informações e mais integrado, melhor vai ser os atendimentos que são realizados na área de saúde. Na questão tributária, a tecnologia, o governo digital trouxe a apresentação do IR exclusivamente eletrônico. Então, hoje, de onde você estiver, você pode baixar o aplicativo do IR no computador ou até mesmo no celular, ultimamente, e fazer a sua declaração de imposto de renda. Você não precisa mais juntar toda aquela documentação e levar presencialmente, mandar por malote ou coisa do tipo. Você, de onde estiver, consegue prestar suas informações tributárias. Temos também um projeto que está em andamento e está sendo implantado gradualmente, que é o E-Social. Ele busca padronização e simplificação de informações trabalhistas. Nele será possível, assim que desenvolvido completamente e aplicado completamente, vai ser possível que as empresas saibam exatamente que dia você saiu da outra empresa, qual era o salário que você tinha, de que forma você contribuiu para a Previdência, quais foram as contribuições realizadas. E para que tudo isso é importante? Porque no momento da aposentadoria, você também precisa ter essas informações integradas. Do contrário, você vai ter que correr atrás de tempos para provar que você estava trabalhando naquela empresa naquele determinado tempo. Então, o E-Social, ele tem essa intenção de ser um sistema que vai integrar tudo que tiver relacionado a questões trabalhistas. Seja FGTS, seja a Previdência, seja a questão da saúde, inclusive a saúde do trabalhador, nesse caso, os benefícios e auxílios do INSS. Então, tudo isso integrado vai dar uma facilidade, inclusive para que você não precise manter tanta documentação física. Você vai poder acompanhar esses status, esse andamento,
e as prestações de contas que as empresas, as instituições façam de forma eletrônica. E por fim, a carteira de motorista digital. Esse projeto ele traz a integração das informações para facilitar a fiscalização. Ainda não é permitido o descarte da carteira de motorista física original. Porém, você tendo o seu serviço habilitado no celular, você pode sim comprovar e utilizar esse documento como identificação em qualquer lugar que você esteja. Alguns lugares ainda podem exigir o físico, mas tudo que envolve a questão de governo, como por exemplo a fiscalização em uma blitz ou alguma questão de trânsito, a carteira digital vai ter toda a validade, porque ela contém as informações necessárias para que o agente público, o agente de trânsito, consiga identificar tanto as suas informações quanto a informação do veículo. E traz uma maior facilidade, porque a chance de você perder um documento físico é muito maior do que um eletrônico. E ele permite ainda que você baixe a carteira no seu celular. Então, se você estiver sem internet, você vai conseguir acessar o conteúdo para apresentar para o agente de trânsito ou agente de segurança que vai te solicitar. Então, essas são algumas das principais. Como eu já disse outras vezes, há outras inovações tecnológicas no governo, mas que ou ainda estão em fase de desenvolvimento ou são um pouco menores e não aparecem de forma tão significativa para a população. Além disso, nós temos a ideia de que as cidades inteligentes ela já é consolidada em nível mundial. Diversos países já trabalham e estruturam as suas cidades para que elas se tornem o mais inteligentes e sustentáveis possíveis. E ela vai mobilizar uma área significativa da produção e aquisição de soluções tecnológicas digitais, seja aqui no país ou fora. E são assim chamadas as cidades que buscam realmente utilizar seus recursos para melhor prestar serviço para o cidadão. Então não é um fato isolado, uma atividade isolada que torna cidades inteligentes. É um conjunto de atributos e características. Entre elas, se destaca a cidade ser humana, ou seja, as ações que ela desenvolve têm que ter um foco nas pessoas que moram na cidade. Ele não pode simplesmente descartar a pessoa que mora ali na cidade. Ele precisa desenvolver ações que vão impactar nela ou que vai considerar benefícios para ela. Não só pensar no benefício de trazer uma empresa para a cidade e arrecadar fundos. Qual o impacto no cidadão que mora ali, na população que está envolvida? A cidade ela tem que ser eficiente. Ela deve atuar com foco na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados ao cidadão e gerar economia de tempo e dinheiro. E isso é muito perceptível nos relatórios que são apresentados quadrimestralmente ou anualmente pelos órgãos públicos, para que eles possam mostrar que eles estão conseguindo ser mais eficientes ou trazer maior qualidade no que está sendo prestado ao cidadão. A cidade também tem que ser o quê? Sustentável. Não adianta ela ser humana e eficiente se ela não tentar buscar um equilíbrio nesse tripé social, econômico e ambiental. E o que muitas, infelizmente, ainda não conseguem atender é a questão ambiental, principalmente em alguns estados ou cidades que têm uma reserva ambiental um pouco mais forte. Como trabalhar isso e equilibrar para que seja possível trabalhar essa questão social, econômica e ambiental, e não só um desses três, só econômica ou só social. E também temos a governança inteligente. E essa governança ela é regida pelos líderes que tenham visão estratégica sistêmica. De novo, o papel fundamental do gestor para que as questões de inovação sejam realmente desenvolvidas e aplicadas com eficiência é a mesma visão que tem o gestor nesse modelo de cidades inteligentes. Um governante que não foca em tornar a cidade inteligente, ele não vai proporcionar isso na estrutura abaixo dele. E alguns fatores devem ser considerados nas rotinas e nortear as decisões desses gestores, dessas instituições, para que elas sejam consideradas inteligentes. Ela deve trazer conectividade, integração, planejamento, inovação, qualidade de vida, interatividade, tecnologia, sustentabilidade, mobilidade, criatividade, acessibilidade, economia, eficiência, entre outros. Então, são palavras-chave que devem estar, na sua maioria,
não todas, mas na sua maioria, relacionadas nos processos e nos trabalhos dessas cidades para que elas possam realmente estar associadas a esse modelo de cidades inteligentes. E por hoje nós ficamos aqui. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Aqui encerramos esse tema. Agradeço a todos, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Não esqueçam de acessar o material complementar e o material base e responder os questionários da disciplina.